Olá pessoal, hoje nós vamos estudar ponteiros. O que é um ponteiro? Ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória. Então, diferentemente de uma variável que armazena um valor, um inteiro, um real, uma string, o ponteiro ele não vai armazenar valor, ele vai armazenar sempre um endereço de memória. E geralmente esse endereço é a posição de uma outra variável na memória. Como é que eu faço essa declaração de um ponteiro? Eu boto o tipo, determino qual é o tipo, se é inteiro, float, string, char, e especifico pelo asterisco. Então o asterisco vai informar que essa variável é do tipo ponteiro. Aqui está um exemplo. Eu posso declarar x do tipo float, que é uma variável normal, do tipo float real, e y é o meu ponteiro. Está aqui o asterisco. A declaração me informa que y é um ponteiro. E eu estou informando aqui, ó, y vai armazenar o endereço de x. Então, é a mesma coisa que eu vou dizer que y aponta para x. Então, se y tiver o endereço de x, que é o caso, y tem o endereço de x, então é dito que y aponta para x. Em que circunstâncias eu vou utilizar ponteiro? Ponteiro ele me permite gerenciar as minhas variáveis e, consequentemente, eu consigo gerenciar armazenamento de memória também. Isso, o C me permite fazer esse gerenciamento. Na disciplina Técnicas de Programação, a gente vai utilizar ponteiro basicamente para alocação de memória dinâmica e principalmente quando a gente estiver utilizando estrutura de dados, fila, pilha e outros, certinho? Então o ponteiro é útil para gerenciamento de variáveis que apontam, armazenam endereços e ela me permite controlar essas variáveis. E aí a gente vai ver exemplos. Como que fica essa representação aqui se eu pegar em uma memória? Então vamos supor que aqui seja minha memória. Eu tenho aqui uma variável chamada número. Toda variável ela tem um endereço quando é armazenado na memória. Então nesse caso o número tem esse endereço aqui. E armazena um valor 200, um valor inteiro. Ponteiro, eu chamei uma variável aqui ponteiro, tem um endereço também desse ponteiro, só que aqui eu armazenei, eu estou apontando para o endereço de número. Aqui 0x, 230f, f4f. Então, eu posso manipular esse valor aqui de 200 por número diretamente ou pelo ponteiro. Certo? Como é isso? Vamos ver um exemplo aqui. Então eu tenho, vamos ver no C++, no Dev, como é que fica esse mesmo exemplo ali. Eu coloquei exemplo 1.1 e nesse exemplo eu tenho uma variável chamada inteira aqui v e um ponteiro p, asterisco p. Esse v aqui está armazenado 2, é como se fosse aquele exemplo lá, o 200. Vou até colocar 200 aqui. É como se eu estivesse fazendo esse exemplo aqui. Eu tenho um número que é 200 e um ponteiro apontando para esse carinha, para essa variável. Então V é 200, P aponta para o endereço de V. Percebe que quando eu, vou até fazer isso aqui, ó, quando eu coloco o endereço de V e V, ele mostra qual é o endereço que está na memória. Ele mostra esse correspondente aqui, o endereço de memória. Se eu quiser saber o valor de V, eu coloco o valor de V e ele me mostra o valor. Antes de mostrar esse exemplo aqui embaixo, deixa eu mostrar claramente o que é o endereço. Então eu uso esse operador aqui, o i comercial, ele vai me mostrar qual é o endereço de V. E ele mostra aqui o valor, que nesse caso é 200. Vou compilar. Então tá lá, o endereço de V é esse valor aqui, terminando com A8, valor de V 200. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponteiro P
que aponta para esse endereço daqui. Então eu vou tirar aqui, vou comentar. E agora, vamos manipular o valor de V por meio do ponteiro. Então, ponteiro P, que eu declarei aqui com asterisco, ele aponta para o endereço de V. Então, significa que eu tenho o valor de V, que é V, né? Vou deixar o endereço aqui para ficar visível também. Tirar isso daqui, endereço, beleza. E eu tenho um endereço de V por meio do P também. Então, quando eu coloco P, P não armazena o endereço de V. Então, se eu colocar P, ele vai mostrar exatamente o endereço de V. Se eu quiser utilizar o P, nesse caso o ponteiro aqui, para acessar o valor da variável do endereço que ele está apontando, eu uso o asterisco. Então, prestar atenção, o asterisco ele serve tanto para eu declarar o meu ponteiro, quanto para eu acessar o valor que está armazenado no endereço que ele está apontando. Então, se ele aponta para o endereço de V, ele vai mostrar o valor que está naquele endereço, que é 200. Então, ele vai mostrar a mesma coisa aqui de cima, o endereço de V e o valor de V, certo? Então, percebe que agora eu ganho aqui um recurso de manipular o mesmo valor de V por meio do ponteiro. Então, este é o recurso que a gente tem agora com o ponteiro, certo? Esses são os exemplos. Esse é o primeiro exemplo. Basicamente, o asterisco obtém o valor armazenado no endereço que ele procede. Ele vai ter esse endereço e o i comercial obtém o endereço do objeto que lhe precede. Então, o asterisco serve para declarar e para obter esse valor aqui do endereço que ele está apontando. Aí um outro exemplo, atribuição por meio de ponteiro, fazendo um código que fica mais fácil a gente ver e executar e ver o resultado que de fato está acontecendo. Então aqui eu tenho um V, eu tenho um ponteiro P, e a minha variável está armazenada com o valor 1000, eu tenho um ponteiro P que aponta para um endereço de V. Então, se eu quiser saber o valor de V, asterisco P, eu já acesso o valor dele, porque ele está apontando para esse endereço. E aí eu posso modificar esse valor, tanto por V quanto por P. Então, se eu chegar aqui, ó, asterisco P, e P agora não vale mais 100.000, ele vale 2.000, então o novo valor de V, tanto com V, que eu vou botar primeiro aqui, mudar a ordem, tanto o V aqui, ele mostra o valor, quanto o asterisco P, ele vai acessar o mesmo valor, certo? Então vai mostrar aqui 2.000, 2.000. Só que aí eu posso pegar esse 2.000 e falar assim, ó, valor 2.000 está aqui, eu botei o parênteses para garantir que ele está pegando o valor e acrescentar. Então 2.000 vai virar 2001. Quem vai ficar com esse 2001? Tanto V quanto P também. Vou dar a ordem aqui, só para mostrar o valor de V primeiro e depois por meio do ponteiro. Então, recapitulando, aqui vai mostrar 1000, aqui vai mostrar 2000 e aqui vai mostrar 2001, porque ele acrescentou de 1 esse valor. Então mostrou 1000, 2000 e depois mostrou 2001, certo? Operações simples aqui com ponteiro, inicialmente a gente estudar. Aqui é esse mesmo exemplo que a gente viu. E eu posso fazer também aritmética com ponteiro, certo? Esse é o terceiro exemplo que nós vamos ver. Essa aritmética, como a gente fez aqui, eu fiz uma aritmética, eu peguei esse P e acrescentei de 1. Mas tomar muito cuidado quando a gente fizer isso aqui, porque pode acontecer isso aqui, ó. Quando eu não colocar esse parênteses, eu estou pegando esse P aqui e acrescentando um valor no P. Agora, quem é P? Quando eu não uso o asterisco, o P é exatamente o endereço de V. Então, isso aqui ele está fazendo o quê? Ele está pegando o endereço de V e acrescentando 1.
Quando eu faço isso, aqui ele vai mostrar asterisco P. P aponta para um endereço de V. Endereço de V, então quando eu colocar asterisco P, ele vai mostrar 9.8. Aqui vai ser P, é o endereço de V, que é a mesma coisa. Vou mudar e vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar endereço de V, é a mesma coisa aí, IV. Então esses dois valores são iguais. Valor de V, ele vai mostrar, vou mostrar os dois também para vocês compararem. Aqui vai mostrar o valor de V, primeiro, e embaixo também vai mostrar o valor de V, só que por meio do ponteiro. Mostrou. Aí eu pego o quê? O P, que é o endereço de V, acrescento de 1. O que acontece com isso? Significa que o ponteiro de P agora não vai apontar para V, vai apontar para um endereço que eu não sei qual é, porque eu peguei o endereço de V mais 1. Pode ser de uma variável que eu acabei de criar e está na frente, mas pode ser uma variável que eu não conheça. Então, é muito arriscado fazer isso. Tomar muito cuidado, porque aqui eu não tenho acesso, eu não tenho controle de que variável é esta. Então, o endereço de P incrementado vai estar aqui. E se eu fizer isso aqui, asterisco P? Olha só que curiosidade. O que acontece? Como eu não sei que endereço é este, o asterisco P ele vai pegar um valor de um lixo desse endereço que está aqui. Então aqui vai mostrar um endereço e aqui vai mostrar um valor que está lá, que pode ser lixo, pode ser zero, pode ser qualquer valor que eu não conheça. Então é muito arriscado fazer isso, tomar muito cuidado. Então tá lá, endereço de V, valor de V, tanto por meio do V quanto por meio do ponteiro. O valor de V por meio do ponteiro também. E aí quando eu peguei esse endereço de V, incrementei de 1, ele pegou isso aqui, incrementou de 1, é o FA8, aqui fica FEAC, mudou o endereço, e quando eu acesso o valor desse endereço, olha lá o que ele me mostra, lixo. Ele me mostra lixo, muito arriscado fazer isso, porque se eu tenho esse lixo e vou somar, vai bagunçar todo o meu código. Então o ponteiro, ele nos dá um limite de trabalhar com variáveis, de acessar várias variáveis por meio de endereço, mas tomar cuidado quando eu faço uma atribuição desta. Então por isso que vocês vão fazer na atividade, treinar exatamente o que cada variável está armazenando para vocês perceberem a utilização do asterisco e do i comercial com a utilização de ponteiro, para vocês não fazerem isto, certo? Isso foi um alerta. E nessa primeira etapa aqui, para o vídeo não ficar muito grande, vou mostrar um outro exemplo de fazendo da forma correta agora a alocação do ponteiro e atribuição de valor com ele, certo? Então tem um valor aqui de uma variável V que é 10, um ponteiro que geralmente é recomendado, eu vou falar disso mais na frente, apontar para um valor nulo, para quando eu acessar esse valor ele me informar que é 0, porque eu defini como nulo. E aí eu coloco, né? P aponta para V, então eu tenho aqui P apontando para V. Valor de V, endereço de V, está aqui. O valor de V também eu posso acessar com asterisco P, e o endereço também por meio do P, certo? O que eu faço aqui agora? Eu pego, ó, V. Quem é V? 10. 10 mais 9, eu armazeno onde o P está apontando, e aí eu mudo o valor do endereço onde P está apontando, que nesse caso é o próprio V. Então significa que 10 mais 9, 19, o valor de V vai passar a ser 19. Quando eu mostrar o valor de V aqui, tanto com V quanto o asterisco P, vai estar 19. Então eu fiz uma modificação por meio do ponteiro. Então tá lá, 10, endereço, valor, endereço, e o 19. Tanto um quanto o outro, usando o ponteiro. Certinho? Essa primeira etapa é isso. A gente vai continuar com o ponteiro e a raiz no próximo vídeo. Até daqui a pouco.